Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo bíblico para a reflexão. Encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 4, o versículo de número 9, onde está escrito assim: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Aqui está uma pergunta que o Senhor fez a Caim e a resposta que Caim deu a Deus. Nós estamos diante de um acontecimento que marcou a história da humanidade, como se não bastasse a desobediência de Adão e Eva em transgredir a vontade do Senhor, desobedecendo-o. Agora, quando eles foram expulsos do Jardim do Éden para seguirem sua vida fora do Éden, que foi o lugar que Deus preparou para a habitação do homem, um lugar de delícias, um paraíso, a presença de Deus constante, a glória de Deus permanentemente atuando. No entanto, por uma ação de desobediência, que é como rebelião, ele foi lançado fora. Perdeu a comunhão com Deus, perdeu a estabilidade, perdeu a saúde, perdeu tudo. E passou a ser errante por este mundo afora. Seguiu a sua vida. E logo após sair do Jardim do Éden, eles então passaram a ter filhos, Adão e Eva. Primeiro nasceu Caim, depois nasceu Abel. Esses dois meninos que Deus deu a esta família que estava ali, lembrando-se dos bons tempos e que agora para eles aquilo já era passado, não tinha como voltar, porque Deus, ao expulsá-los, colocou querubins com espada flamejante para impedir a entrada do homem no jardim e, portanto, eles dali por diante tiveram que seguir a sua caminhada. Certamente, na criação dos filhos, eles devem ter relatado para eles como era a vida dentro do Jardim do Éden e como ela se tornou fora do Jardim do Éden. Adão e Eva agora tinham conhecimento do que era a vida com Deus, na presença de Deus, e o que era a vida longe da presença de Deus. Certamente, essas duas experiências, uma boa e a última ruim, ele deve ter falado com os seus filhos e eles devem ter ouvido o que seu pai lhe disse. No entanto, eles foram criados da mesma maneira. Na família, os filhos são criados de maneira iguais, porém, eles não são iguais. Não existe duas pessoas iguais. Mesmo sendo filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mesmo sendo gêmeos, não são iguais, são diferentes. Aqui não é o caso. Nasceu primeiro a Caim, depois nasceu Abel. Não eram gêmeos, mas também eram irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas, no entanto, com diferenças entre si. E ocorre que eles cresceram e cada um procurou a ocupação da sua vida. Então, ao criar, certamente Adão deve ter falado sobre a comunhão que tinha com Deus e quanta falta estava fazendo agora fora do Éden. Então, no campo profissional, cada um se desenvolveu na sua área. Caim, ele tornou-se lavrador da terra e Abel tornou-se pastor de ovelhas. Cada um tinha a sua ocupação. Não havia problemas entre eles, porque as funções
eram diferentes. Se os dois tivessem a mesma função, o mesmo trabalho, poderia ali haver qualquer diferença. Mas o trabalho era diferente, tanto de um quanto do outro. Caim era com relação a ovelhas, a animais. Abel. Abel cuidava de ovelhas, era ligado a animais. E Caim era o fruto da terra, era a árvores e frutos. Portanto, totalmente diferente um do outro. E neste quesito profissional, no desenvolvimento natural da vida deles, não havia problema nenhum. Ocorre que diz-nos a palavra de Deus que ao cabo de dias, aqui no versículo 3 do capítulo 4 de Gênesis, diz: E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Certamente eles aprenderam com Adão a respeito deste ponto, da oferta que se consagra e se oferece a Deus. Versículo 4. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Bem, cada um se apresentou diante de Deus dentro daquilo que eles tinham conhecimento e que era a sua ocupação. Caim dos frutos da terra, Abel das ovelhas. Só que no campo espiritual é que começou a descortinar uma situação que até então ela estava oculta. Por quê? Surgiu um problema. E nós sabemos plenamente, a Escritura afirma, que diante de Deus nada se esconde. Todas as coisas, elas estão nuas e patentes diante de Deus. Adão tentou esconder-se depois de desobedecer a Deus entre as folhagens do jardim, mas não teve jeito. A voz de Deus o alcançou lá e ele sentiu-se descoberto. E depois de relutar, sabendo que não tinha como se esconder de Deus, ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi e escondi-me, porque estava nu. Caim disse: quem te disse que estava nu? Comestes tu da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Aí começou o jogo de empurra. A mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. O Senhor foi falar com a mulher, a serpente me enganou. Então Deus sentenciou a serpente, o homem e a mulher foram julgados por Deus e perderam o jardim de delícias. Foram lançados fora. Então ele sabia disto. E ao orientar os seus filhos, certamente eles também deveriam saber disso. O salmista, no Salmo 139, está escrito assim em alguns versos. Versos 7 até o verso 12. Está escrito assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se de certo disser que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Em síntese, nada se esconde da presença de Deus. Bem, no campo espiritual, Caim veio, apresentou do fruto da terra, e Abel veio para apresentar dos animais. Antes de Deus receber aquela
oferta, ele fez a avaliação. Então, o Senhor fez a avaliação antes de receber a oferta, tanto de Caim quanto de Abel. E, ao fazer esta avaliação, surgiram duas situações. Uma situação favorável e uma situação desfavorável. E como é que isto aconteceu? Na avaliação que Deus fez e no veredito que ele deu, a Escritura nos afirma aqui, no capítulo 4 de Gênesis, e no versículo de número 5, versículo de número 4 e 5, e diz assim: E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Bem, então aqui eu falei que surgiram na avaliação duas situações, uma favorável, uma desfavorável. A favorável foi a de Abel, que está escrito que para Abel Deus atentou para Abel primeiro e depois para a sua oferta. Não é o contrário. Primeiro Deus atentou para a oferta e depois para Abel. Não. Primeiro ele atentou para Abel e depois para a oferta de Abel. E no veredito desta avaliação, Abel e a sua oferta foram aceitos por Deus. E o versículo 5 diz: Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Na avaliação que Deus fez, primeiro para Caim, depois para a oferta que Caim estava apresentando. E o veredito foi que Deus não atentou para a oferta de Caim. No campo espiritual, nada fica escondido. No campo profissional, as coisas podem até se esconder, se ajeitar para lá e para cá, ninguém descobrir praticamente nada. Mas no campo espiritual não tem como, porque quem faz a avaliação é o próprio Deus. E Deus, ele é justo. E a palavra nos afirma que Deus atenta para o coração. O primeiro que Deus leva em conta é o coração de quem está se apresentando diante dele antes de atentar para a oferta que ele está trazendo. Porém, se o coração estiver correto, sincero, fiel, leal diante de Deus, com certeza a oferta que ele trouxe vai estar de acordo com o caráter do seu coração. E, portanto, vai trazer algo que ele entende que será aceitável e agradável diante de Deus. E foi exatamente a maneira como Abel viveu todos os seus dias. No seu trabalho, no seu campo profissional, cuidando das suas ovelhas, e no dia de trazer a oferta para Deus, ele primeiro apresentou-se e apresentou a sua oferta. Deus avaliou Abel, avaliou a oferta, e o veredito foi: está aceito. O mesmo fez Caim. Se apresentou diante de Deus e apresentou a oferta, os frutos da terra. E diz que Deus, averiguando, não atentou. Primeiro para Caim e depois para a oferta. Não adiantava a oferta ter uma aparência de boa se o coração do ofertante não era reto diante de Deus. Então aí já começa a surgir as diferenças, o contraditório entre um e outro, na maneira de se apresentar a Deus. Um se apresenta de uma maneira, outro de outra.
E não há ninguém que pode avaliar, humanamente falando, avaliar a um e a outro. Para o ser humano, todos os dois estavam oferecendo o que lhe era próprio. Mas para Deus, primeiro Deus olha o ofertante. Os nossos dias, as pessoas olham primeiro para a oferta. E depois, de acordo com o tamanho, com o valor da oferta, eles então bajulam o ofertante e o colocam em patamares que Deus não escolheu para ele. E ele fica como uma pedra de tropeço na obra de Deus. Mas Deus não se deixa levar por respeitos humanos. O olhar de Deus não cresce de acordo com a oferta. Deus primeiro olha para o ofertante e depois para a oferta. E o certo é que quando nós olhamos aqui, alguém fala, não, mas Deus não aceitou Caim, porque Caim levou do fruto da terra. Mas ora, quem que criou o fruto da terra? Não foi o próprio Deus que criou os animais? Foi o próprio Deus. Então não é por conta da oferta. A oferta de Caim não agradou a Deus. Não é isto. Quem não agradou a Deus foi Caim. E como ele não agradou a Deus, o que ele fosse oferecer também não agradaria a Deus. Porque a oferta não se dissocia do coração do ofertante. Por isso, Deus primeiro olhou para Abel e depois para a sua oferta. Olhou primeiro para o coração de Caim, olhou para Caim e depois para a sua oferta. E o veredito foi este. Quando nós olhamos a sequência, nós encontramos aí o discernimento. Deus já sabia o que era que estava no coração de Caim. Aquele semblante caído, aquela ira, aquela inveja, aquela revolta que Caim manifestou, não começou depois da apresentação da oferta. Aquilo, pelo entendimento, já estava instalado no coração dele. E foi exatamente por conta destas coisas que Deus não atentou. E às vezes a pessoa diz, não, Deus, porque Deus rejeitou, então ele se revoltou. Não, essa revolta já estava dentro dele, só estava oculta. Então o que vemos aqui é, como Deus não aceitou a oferta de Caim, revelou-se o que estava no coração dele. Primeira coisa que diz aqui, o semblante de Caim descaiu. Aquele semblante ficou abatido. E o semblante cai de acordo com a condição do coração. E diz-nos, ao cair o semblante, Caim também se irou, deixou-se levar pela ira. A ira é o desejo de vingar-se de alguma situação. Como com Deus isto não poderia acontecer, a quem foi que ele escolheu? O seu próprio irmão. Porque o irmão foi aceito e ele não foi aceito. Era melhor se tivesse considerado por que ele foi aceito e por que eu não fui aceito. Mas o pensamento dele não estava para esta reflexão. A partir do momento que ele sentiu-se rejeitado, reprovado diante de Deus, ele então abriu o coração e deixou transparecer o que estava dentro dele. Então nós observamos aqui o que foi que manifestou no coração de Caim. Primeiro, manifestou a ira, porque descaiu o semblante e ele manifestou a ira. Esta ira gerou também a inveja, porque ele foi aceito e eu não. Eu é que deveria ser aceito. E por aí vai. É o raciocínio humano. Então, esse descair do semblante trouxe à tona a ira, a inveja, a amargura, o ódio, a violência, a vingança e finalizou
com o assassinato do próprio irmão. Então veja como é o caminho em que as coisas seguem. Então manifestou-se primeiro a ira, ele irou-se. Ao irar-se, a inveja se apresentou e fez companhia para a ira. Com a ira e a inveja veio a amargura, e a palavra de Deus diz: não deixe brotar raiz de amargura, porque através dela vem a contaminação, vem a corrupção, a pessoa se corrompe e se perde. Então veio a amargura, da amargura veio o ódio abriu porta para a violência, e a violência abriu caminho para a vingança. Não vai ficar assim. Eu vou me vingar dessa situação. E o certo é que diz-nos a palavra de Deus que num determinado dia eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel e o matou. Terminou com o assassinato do irmão. Ele não suportava olhar mais para Abel depois de Deus não ter recebido nem a ele e nem a sua oferta. Isto soou mal para ele. Ele matou o seu irmão. Ao matar o seu irmão Abel, Deus então se apresenta a Caim e diz a ele: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Eu disse que nada se esconde. Deus viu o momento, Deus viu a hora, Deus viu os passos que Caim seguiu até matar o seu próprio irmão. Matando o seu irmão, o sangue de Abel, que era justo diante de Deus, nos afirma que Deus vem a Caim e pergunta: onde está Abel, teu irmão? Bem, ele soube o que ele fez com Abel. Ele matou Abel. Só que quando Deus pergunta, ele responde com uma outra pergunta, dizendo o seguinte: não sei. Onde está Abel? Eu não sei. Sou eu agora guardador do meu irmão? Eu vou ter que tomar conta também do meu irmão? Esta resposta, esta reação de Caim era para tirar de si a culpa e não revelar a maldade que ele fez com o seu irmão. Só que diante de Deus essas coisas não ficam escondidas. Então Deus foi mais fundo. Deus disse: olha, a voz do teu irmão clama a mim desde a terra. Então Deus disse a Caim: eu vi o que você fez com o seu irmão. Então, quando olhamos este ponto e esta pergunta, que Deus chega a Caim e disse: onde está Abel, teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? Este é o tema da reflexão. Onde está Abel, teu irmão? Bem, ele deu aquela resposta diante de Deus e a partir daí, além de tudo aquilo que tinha se manifestado, ele tornou-se maldito. Não foi sem causa. Era um caminho que estava oculto, mas que se revelou. E lá na Epístola de Judas nós vamos encontrar que ainda hoje existem aqueles que seguem o caminho de Caim. São assassinos dos seus irmãos. E o Senhor disse que ele seria maldito, ele seria fugitivo e ele seria vagabundo. É a linguagem da Bíblia. Então ele tornou-se maldito, fugitivo e vagabundo. E de Abel, o que diz a Bíblia? Lá em Hebreus, no capítulo 11, está escrito assim, capítulo 11, e o versículo de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. E há um outro texto que diz que Deus vai cobrar
desde o sangue de Abel até o último que será ultrajado na sua vida. Então, a fé de Abel, mesmo depois de morto, ela continua falando, porque ele ofereceu o que era agradável a Deus. Não foi em razão da oferta que Deus aceitou Abel. Foi em razão de Deus atentar para Abel que ele aceitou a oferta de Abel. Porque se o coração do ofertante não está limpo, não está reto diante de Deus, não adianta a oferta que vai trazer. Porque a mão do ofertante vai se colocar sobre a oferta. E se ele está contaminado, corrompido, iníquo, ao pôr as mãos na oferta, ele vai contaminar a oferta. Como o coração está contaminado. Mas se o coração dele está puro diante de Deus, quando ele apresenta aquela oferta, a oferta está pura diante de Deus. Então Deus, em razão do ofertante, de aceitar o ofertante, ele aceita a oferta. Então a pergunta é: onde está Abel, teu irmão? Como é uma reflexão, desde então, esses dois tipos de irmãos prevalecem até hoje. Veja que a diferença não se manifestou no campo profissional. Cada um seguiu o seu caminho. Mas no campo espiritual, nada se esconde diante de Deus. É ali onde os corações são abertos. E a Escritura diz: Deus sonda o coração. E ao ver o coração alguma coisa que não condiz com a sua vontade, ele não aceita nem o ofertante e nem a oferta que ele vem trazer. Então nós vimos aqui Caim com uma oferta, Abel com a sua oferta. Dois, aparentemente, indo para o mesmo lugar diante de Deus para apresentar a sua oferta. Deus atentou para um e não atentou para o outro. E por conta disso, Caim, então, revelou o que estava no coração dele. Assim como Judas. Judas era um dos 12 apóstolos, 12 discípulos de Jesus. E quando Jesus lhe deu o bocado molhado do pão, revelou-se um traidor. Mas não é que ele passou a ser traidor a partir do momento em que Jesus lhe deu o bocado de pão. Ele já o era. Porém, manifestou-se naquela hora. Foi o que aconteceu com Caim. Ele manifestou-se como assassino na hora de entregar e apresentar diante de Deus. Ali abriu tudo. E eu pergunto, com qual desses dois irmãos nós estamos identificados no pleno século XXI? Nós estamos indo apresentar a nossa oferta a Deus com o coração limpo, com o coração puro, com o coração habitado pelo amor de Deus, com a compaixão, com o respeito e a compreensão de uns para com os outros? Ou nós estamos nos apresentando à semelhança de Caim, estando juntos no mesmo lugar, porém com o coração carregado de ódio, de maldade, de vingança, de ira, de amargura, de violência e de assassinato? O que é que está dominando o nosso coração? Quando Deus atenta para um servo dele, uma serva dele, e não atenta para o outro, qual é a reação deste outro? Não é que ele, a partir de Deus não aceitá-lo, ele então vai mudar o seu caminho. O caminho já está lá no coração dele. É que a partir desta reprovação de Deus, ele então vai abrir o que está lá dentro e vai dar a conhecer. Hoje existem muitos Abéis que estão na sinceridade, pureza e temor, oferecendo a sua oferta a Deus, mas primeiro que tudo eles estão se oferecendo a Deus como a oferta verdadeira.
Mas há muitos Caíns também entre nós que estão indo apresentar diante de Deus uma oferta, mas estão com o coração carregado de tanta iniquidade, de tanta maldade, desejo de vingança, de violência e de fazer mal ao seu próprio irmão na fé. E tornam-se assassinos, não fisicamente, mas assassinos espirituais, para fazer mal, para colocar tropeço, para, através das ações, matar a pessoa na fé. Os Caíns estão por aí. O Senhor disse que muitos estão seguindo pelo caminho de Caim. Mas à luz da palavra de Deus, nós podemos seguir o exemplo de Abel, pelo qual a sua fé agradou diante de Deus e ele foi aceito por Deus. E agora eu pergunto, para o Caim dos nossos dias, onde está Abel, teu irmão? Abel, na sinceridade, no temor, na obediência, morreu. Mas, diante de Deus, ele foi coroado. Ele recebeu o testemunho de Deus. Caim, com toda a sua violência, tornou-se um maldito. Quem sabe, muitos hoje estão entrando pelo caminho da maldição. Estão andando pelo caminho de ser fugitivo, fugindo de Deus, fugindo das pessoas, mas com o coração e a língua afiados, pronto para matar o seu irmão. É uma reflexão. É profunda, mas é preciso avaliar e ver em que condição estamos. Com quem nós estamos sendo identificados? Com Abel ou com Caim? Se com Abel, glória a Deus por isso. Se com Caim, enquanto tiver vida, a oportunidade de um arrependimento e um conserto diante de Deus, para Deus tirar toda esta sujeira do coração, limpar com o sangue de Jesus e purificá-lo, para que você possa ser, após transformados, ser aceito pelo Senhor. Mas a pergunta fica: onde está Abel, teu irmão? Quantos Abéis já morreram na sua mão, no seu comportamento? Quantos Abéis ainda vão morrer mundo afora? Mas a palavra de Deus é: o Abel que morre na pureza, ele vai aos braços de Deus. O Caim que usa de violência para fazer justiça com as próprias mãos, ele vai ser fugitivo, vagabundo e maldito. Compete a nós escolher com qual destes nós estamos identificados hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós e ajude-nos a entrar pelo caminho certo, pelo caminho de Abel, e glorificar a Deus. Pensa, analise e tome uma decisão. Querendo Deus, amanhã retornaremos.